estamos falando sobre a Love. Para quem não me conhece, eu sou o Kes de Cunha, estou como presidente da seguradora Love. E eu estava contando para o pessoal que já está aqui no salão, sobre um pouco da nossa trajetória, né, no estúdio aqui, sobre a nossa trajetória para transformar uma seguradora, que é um mercado tradicional para um mercado disruptivo. E o ponto que eu estava com vocês é o seguinte: quando eu faço o lançamento para fazer o meu MVP, todo mundo sabe o que é o MVP? Sabe? Tem alguém que não sabe o que é MVP? MVP é quando você faz pequenos testes, né? É o mínimo aceitável de uma operação. Você nunca começa já apostando em todas as suas fichas, porque às vezes o que você acha que pode dar certo pode ser um fiasco. E no nosso MVP nós acertamos. Nós fizemos mais de 1.080 vendas em menos de meia hora. Isso foi um marco, é um marco até hoje, né, no mercado de seguros. Só que um acerto, né? Quem já ouviu aquele ditado, uma andorinha não faz verão, né? E esse, nós como empreendedores, quem empreende aqui, levanta a mão para me ver, só para me saber. Legal, todo mundo praticamente, né? 95%. Nós como empreendedores, nós sabemos que uma andorinha não faz verão, e nós comemoramos muito, ficamos muito felizes ali com aquela vitória, mas nós sabíamos que a gente precisava ser perene, e para ser perene, da forma como nós estávamos com 13 empresas, né, 13 parceiros não integrados, nós não iríamos construir uma empresa grande, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente estava conversando com um bilionário e o nosso assunto vamos levar a nossa companhia para a Bolsa de Valores. Só que tudo isso tem um background. Quando a gente chega no ponto de falar sobre esse assunto, né, estava eu e o Marcos nessa reunião, é porque você teve um background antes. Lá atrás, quando a gente viu no MVP que deu certo, a gente não quis colher os frutos naquele momento. A gente falou assim: ainda é hora de continuar investindo. Eu acho que é muito importante, vocês que são empreendedores, não querer resultados imediatos. Olha, lá atrás, a gente poderia talvez chegar ali em 20, 30, 40 mil clientes de forma muito rápida, faturar, ganhar dinheiro, mas nós teríamos uma empresa desestruturada. E nós tomamos a decisão, mais uma vez, de preparar a companhia para o médio e longo prazo. E onde nós chegamos? Nós chegamos numa decisão onde nós iríamos implementar as melhores soluções, as melhores ferramentas do mercado. Nós implementamos SAP na companhia, né? Hoje quem usa o sistema SAP é BMW, Coca-Cola, grandes companhias, e a gente falou assim: cara, vamos dar esse passo audacioso, porque se a gente realmente, lá atrás nós já mirávamos bolsa, então falar bolsa hoje, bolsa de valores, pode ser algo, tá bom, tá com o Pablo Marçal, vocês são uma empresa que está em mais de 2.400 municípios, está em todos os estados da federação, é fácil. Mas lá atrás, quando nós ainda éramos pequenininhos, era um embrião, nós já sonhávamos grande. Essa que foi a nossa pegada. Então nós implementamos SAP, Salesforce, o gateway de pagamento muito robusto, que é o mesmo do iFood, da Localiza, enfim. Montamos essa ferramenta. Kézide, o que é montamos essa ferramenta, montamos essa plataforma? 1 ano e 8 meses de desenvolvimento, 84 mil horas de desenvolvimento sênior, com 22 engenheiros. Então, para vocês entenderem que o jogo do longo prazo, ele é penoso, mas se eu estou aqui hoje, né, como sócio do Pablo Marçal, né, se eu estou aqui, só para vocês terem uma ideia, o poder do digital, quando eu anunciei a sociedade com o Pablo Marçal, nós tínhamos, se eu não me engano, 32 vendedores. E aí, numa conversa, eu, Marcos Paulo,
e o Pablo ia fazer ia anunciar, né, para a gente poder trazer clientes para a nossa base, e o Marcos teve uma brilhante ideia. E em vez de nós trazermos o Pablo para falar da companhia, vamos trazer o Pablo para trazer vendedores para a companhia. E aí, mais uma vez, aquela decisão que nós tomamos anos atrás foi crucial para atender, né, essa ideia que o Marcos teve, porque a gente tinha background, a gente tinha um sistema parrudo para poder construir um front, né? Quem conhece aqui a Hotmart? Boa, todo mundo, o pessoal que está antenado, amigos, público legal. O que nós fizemos? Nós construímos a Hotmart do seguro. Então, todos os nossos vendedores têm a sua plataforma, tem ali o educacional, tem ali a possibilidade de fazer as cotações para os clientes. E essa ideia de construir a Hotmart para o mercado de seguros, né? Uma Hotmart, entre aspas, aí, para o seguro, nos proporcionou, através do digital, olha a força do digital. Na primeira live com o Pablo Marçal, quem chuta aqui, ó, eu vou dar um seguro se alguém aproximar 3% mais, 3% menos. Se não tiver ouvido eu falar, se ainda não tiver assistido eu falar sobre esses números. Quantos executivos, né, quantos vendedores vocês acham que nós adquirimos na primeira live com o Pablo Marçal? 30 mil, 15 mil, 15? Não, aí você está contando, aí você já sabe da parada. Nós trouxemos 44.600 vendedores. Entende como que é legal a gente jogar o jogo do longo prazo? Sabe quando que nós conseguiríamos fazer isso sem ter tomado essa decisão lá atrás, de ter um background, de ter investido em tecnologia, investido, né, em soluções digitais, uma seguradora digital? Sabe quando? Nunca. Mas nunca. Só para vocês terem uma ideia, essas grandes companhias, Porto Seguro, Mafre, Bradesco, Itaú, Santander, juntando todas elas têm um poder hoje em torno aí de 60 a 70 mil corretores. Numa única live, para uma única companhia, nós só temos 44.600. Então, o jogo do longo prazo, o que eu convido a vocês é sempre jogar o jogo do longo prazo. E essa é a fase que nós estamos agora. Inclusive, nós estamos agora nesse exato momento fazendo grandes melhorias, né, na parte para os executivos, onde a visualização, onde a gente não para, né, uma empresa, porque uma coisa muito legal, que quando você constrói algo e para, eu conheço, inclusive eu já fui assim, né? Quando eu comecei como vendedor de Bíblia, né? E eu me lembro que eu falei assim, eu quero fazer algo diferente, eu não quero repetir os mesmos moldes que eu vejo todo mundo fazendo, e eu acabei me tornando os moldes, indo todo dia para a empresa, fazendo as mesmas coisas. E quando eu tomei essa decisão de fazer diferente, eu me lembro que eu estava no aeroporto, e eu não tinha o hábito de andar em aeroporto, e eu achei muito legal esse mundo, né? Você chegar no aeroporto, eu achei que as pessoas eram mais bem vestidas, eu achei que as pessoas eram... A gente, né, faz um tanto de comparações, e eu me lembro que eu vi um grupo de pessoas falando sobre royalties, e quando eu vi aquelas pessoas falando sobre royalties, eu falei assim, eu nunca ouvi essa palavra, o que seria royalties? Inclusive essa foi a palavra, né, o nome que inclusive mudou o meu jogo. Eu cheguei na empresa depois, eu me lembro que aqueles Windows, né, talvez os mais novos, que não sabem o que é, mas aquelas máquinas gigantes, acho que era o Windows 467, alguma coisa assim, né, acho que era mais ou menos essa sigla, né, e eu me lembro que eu fui digitar a palavra royalties, eu não sabia nem escrever a palavra royalties,
E fui até encontrar o que significava a palavra royalties. E eu me lembro que, quando eu descobri, eu falei assim, mas isso é petróleo, trigo, isso não faz sentido nenhum para o meu negócio de Bíblia, né? E uma mente, quando ela está inquieta e está a fim de fazer algo grande, você sempre que você provoca, você sempre vai tirar algo de bom. E eu me lembro que eu dormi com isso na cabeça, chateado, porque eu via que os caras estavam de terno, gravata, eu falei assim, eu queria ser igual a esses caras, e eu não encontrei a palavra royalties dentro do meu negócio, e eu me lembro que eu dormi pensando nisso, e eu acordei, falando assim, eu tinha sonhado, que eu poderia pagar os direitos autorais, para poder produzir Bíblia. Eu não tinha gráfica, mas eu poderia comprar os horários vagos dos parques gráficos, e nessa brincadeira de royalties, eu me tornei o maior vendedor de Bíblias da América Latina por 10 anos. Então, essa jornada de resiliência, persistência, estudo, eu acho que ela leva todo mundo para o próximo nível. Eu costumo falar que, o pessoal pergunta, Kézid, a Love é uma seguradora que só vai vender seguro, a gente pode vender pipoca, que eu tenho certeza que nós vamos prosperar. Eu falo isso direto, a gente pode vender pipoca, que a gente sabe que a gente vai prosperar. Tudo que é feito, inclusive o nosso nome, Love, né, é justamente para trazer esse sonido do amor, é amor por aquilo que nós fazemos, com propósito. Quando você tem propósito naquilo que você faz, não tem como dar errado. Pode vender pipoca que você vai prosperar. É sobre isso, acho que é um pouco da minha jornada. Deixa eu ver mais aqui o que eu tenho para falar para vocês, como motivação aqui para vocês, como case. Tem perguntas? Vamos de perguntas, acho que vai ficar melhor, né? Quem tem alguma pergunta aí para fazer? Porque às vezes eu estou contando, está chato, às vezes eu quero saber de outra coisa. Fala aí. Aqui tem perguntas aqui no YouTube ou no Instagram. Resiliência e persistência, é isso aí, Daniel. Diga aí, quem tem pergunta? Vamos lá. Não tenho dúvida. Qual é o seu nome? A Ana fez uma pergunta aqui, se a forma que a gente atuou no atendimento, na postura, não é isso? Se isso serve para qualquer ramo, é isso mesmo? Eu não tenho dúvida. Inclusive, nós temos outros projetos engavetados, um deles é na área da saúde, e a gente usa sempre os mesmos moldes, sempre os mesmos moldes. Olha, uma coisa muito legal para vocês que são empreendedores, é a experiência do cliente. Hoje, se você não tiver um time voltado para a experiência do cliente, sinto muito, você pode ter o melhor preço. Você pode ter o melhor preço, mas você não vai se destacar. A experiência do cliente, ela faz, assim, pelo menos é o que nós atuamos, né? Se eu voltar um pouco atrás na nossa trajetória, na construtora a gente tinha melhor experiência, né? Temos até hoje. Na hotelaria, nós também estamos atuando na área de hotelaria. Assim, nós somos chato no nível hard, com atendimento ao cliente, experiência do cliente, desde a hora que ele chega até a hora que ele sai. Para você ter uma ideia, a nossa companhia é a mais jovem hoje do Brasil, nós já estamos em todos os estados, como eu falei, mais de 2.400 municípios, temos reclamações, reclama aqui? Lógico que temos, muitas, mas quem tem a melhor nota? Nós hoje buscamos, estamos trabalhando para ter a melhor nota no Reclame Aqui e estamos conseguindo. Hoje a melhor nota dentro das companhias de seguro é a nossa. Então é sobre isso, a experiência do cliente manda muito. Como ela havia perguntado, em qualquer segmento, mas o seu modelo é escalável. Mas qualquer segmento, mesmo que seja escalonável, assim... Tá, mas aí você fala... porque escalonável, ele é mais difícil, né? Por exemplo, eu estava à frente há 13 anos das nossas empresas distribuidoras de Bíblia,
e eu vi que o escalonável ele é mais lento. Então eu tomei a decisão, tá? Apesar de ter sido muito bom para mim, me projetou para que eu fizesse algo escalável, mas o escalonável, acredito que a experiência também vai te fazer crescer muito mais, né? Para você ter uma ideia, a gente era muito diferente, porque distribuidora geralmente era galpões fechados, né? Ou com gôndolas de forma muito amadora. Nós cuidamos de toda a experiência, mesmo sendo atacadistas, nós criamos uma experiência para os nossos clientes, onde eles chegavam, eles viviam algo diferente de tudo que eles tinham no segmento. Então, acho que fazer essa diferença, porque o boca a boca é um negócio assim, que não tem igual, né? Até pegando dentro desse boca a boca, quando você faz algo muito bom, isso aqui, quem conhece o Flávio Augusto aqui? Todo mundo também, né? O Flávio Augusto, ele tem uma empresa chamada WhatsApp. Oi? Tá bom. Ele tem uma empresa, acho que se não me engano é WhatsApp, né? Ela trabalha no modelo de venda de inglês, né? De curso de inglês, onde a força de venda vem da indicação, da referência, né? Um cliente compra e indica outros clientes. Vocês sabem qual que é esse poder? Vocês têm noção o que faz uma pessoa indicar uma outra pessoa? É experiência. Uma experiência bem vivida, uma jornada fluida, vai fazer com que o cliente te indique. E nós, sabendo disso, né, nós tomamos a decisão de criar mais um plus. Quando você está sempre focado em experiência, se você está focado em fazer o melhor, sempre vão nascer, dentro da sua própria companhia, boas ideias. Nós hoje temos um programa de indicação, onde o cliente pode pagar 0 pelo seguro dele. Um total de 0. Como, Kesed? Você compra o meu seguro, você fica satisfeito, porque o atendimento, em 5 minutos você faz a compra do seguro, então é muito rápido, né? Uma companhia de seguro leva, às vezes, 1 dia, 2, 3 dias, para você concluir a venda, e nós fazemos isso em 5 minutos. Logo, eu quero indicação. Quando eu peço indicação, só pelo bom atendimento, pelo processo, pela experiência do cliente ser fluida, ele já me indica. Agora, você imagina o poder que isso toma quando eu crio um mecanismo, e aí tem que ser, aí é muito bom, né? Quando é empresa digital, quando é empresa tecnológica, que é quando você pode fazer essa gestão. Então, nós construímos um algoritmo, né? Um algoritmo onde, junto com o nosso método de pagamento, a gente avalia todos os clientes da base, e esse algoritmo faz a pergunta: olha, o cliente A tem indicação? Sim. Quantas indicações? Y. Dessas indicações, quantos estão ativos? X. Quantos estão inativos? Já lança o desconto na fatura para o cliente. Então, ou seja, quando você está focado em realmente fazer as coisas com excelência, quando você pensa na experiência do cliente, você capitaliza de todas as formas. Porque alguém tem dúvida que o maior problema hoje, nós empreendedores, nosso maior dificultador é o CAC? O maior dificultador. Eu não sei quem empreende que vai falar que é algo diferente. O CAC é o nosso maior problema. Vocês perceberam que o meu CAC, eu não vou falar que é um custo 0, mas eu trago 10 clientes para a minha base e dou desconto para 1? Isso traz escala e um custo de aquisição média 20% a 25% se eu tivesse que pagar para o Tio Mark, para o Google e afins. Então essa é a nossa jornada. A jornada para escalar é sempre pensando na experiência e criando um mecanismo para multiplicação. Você ia fazer uma pergunta? Tá bom. Uhum. Sendo um quê? Legal. Primeiramente, para mim me tornar sócio do Pablo Marçal,
teve um background de novo, né? Eu vejo que muitas pessoas querem conectar, elas querem, não só com o Pablo, mas com qualquer outra pessoa, e você tem que estar numa fase onde você gera valor. A gente fala isso todo dia, mas as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Então, ou seja, quando eu cheguei no Pablo, eu já tinha uma companhia que estava pronta, já estava rodando, e o mais legal, quando eu fui apresentar para o Pablo não quis saber da companhia. Olha só que legal isso aí. Quando eu cheguei para o Pablo, que eu fui apresentar a companhia, ele falou assim: eu quero saber quem que é esse cara. E ele me deu assim, você imagina, quando ele fala que dá um chá, ele dá um chá mesmo. E o Pablo ficou mais ou menos uns 8 meses só analisando os meus comportamentos. Quem era eu, qual eram as minhas intenções. E a gente, quando tem propósito, quando a gente está alinhado, né, as coisas ficam muito mais fáceis. O Pablo pegou o jato dele, foi até Belo Horizonte, e nós preparamos, sabe assim, você prepara uma mesa bacana, e a gente preparou uma apresentação com todos os nossos KPIs. Cara, pensa assim, todos os KPIs nós colocamos na apresentação para o Pablo. O Pablo chega: Pablo, a gente queria te apresentar, né, te apresentar a empresa, mostrar os nossos números, os nossos resultados, para onde a gente vai, o que a gente construiu. O Pablo, só um minutinho, quem é você? Aí perguntou para um diretor meu, perguntou para um outro C-level: o que você faz? O que você gosta de fazer? Você é casado? Você não sei o quê? E tal. Pessoas. Quando você conecta com pessoas com o mesmo propósito, as coisas vão muito melhor. Eu te respondi ou não? Não, né? Como que eu me sinto hoje? Eu acho que na realidade, a gente só vai subindo, né? A pergunta dele é o seguinte: como que eu me sinto hoje, podendo ser uma pessoa que abre portas para outras pessoas? Cara, é uma coisa natural, te confesso, porque em escalas menores, né? Eu faço isso desde muito novo, né? Quando eu comecei a empreender, eu vi que para que a gente pudesse montar um time de vendas que tivesse a minha característica, eu precisava dar o primeiro emprego. Então eu era conhecido como uma empresa que formava gente para as outras empresas, e tudo bem, fazia parte do meu jogo, porque eu queria, olha só, eu estou falando quando eu tinha 17 anos de idade, que eu formei o meu primeiro time em Governador Valadares. Eu me mudei, arrumei uma confusão com a minha mãe, porque ela não queria deixar, eu mesmo assim falei: mãe, eu quero a sua bênção e eu vou aproveitar essa oportunidade. Montei o meu primeiro time, e focado, sempre no primeiro emprego, porque ali eu moldava aquelas pessoas da forma como eu queria. Uma outra coisa legal, a seguradora, no mercado segurador, existe 4 grandes grupos de advocacia. Só para vocês terem uma ideia da complexidade, eu conversei com todos eles. O que eu mais gostei, eu pedi uma proposta. Esse cara me pediu R$500 mil mensal, de FII mensal. Eu falei assim: não, só pode ser brincadeira, R$500 mil. Aí eu dei aquela engasgada, foi num Meet, e eu perguntei novamente se era 500 mil anual, né? Eu fiquei pensando, pode ser 500 mil anual. E aí ele: não, 500, é um FII mensal de R$500 mil. E aí, como lá atrás, mesmo numa escala menor, eu aprendi a formar pessoas, engajar pessoas, eu falei assim: eu não vou pagar R$500 mil. Mineiro, comedor de pão de queijo, amigo, vai pelas beiradas, mas não paga R$500 mil para poder fazer um aconselhamento jurídico. E aí eu chamei a nossa advogada do nosso time, chamei o nosso, que hoje é o nosso COO, chamei o William Naor, que é um sócio, montei um comitê de pessoas que não conhecia nada sobre seguro, nada, absolutamente nada, e lancei o desafio. E nós ficamos por volta aí de quase 2 anos mergulhados. E Wanderson, tudo bem? Boa noite. Ficamos por mais ou menos quase 2 anos estudando juntos e fazendo a operação acontecer. Pasme, tem um grupo,
que é um fundo árabe, que está há 8 anos tentando aprovação e não conseguiu ainda, com esses grandes nomes, com esses grandes players. Então, eu acho que quando você tem unidade, o Pablo fala muito sobre isso, né? Quando você tem unidade de linguagem, né, as coisas fluem de forma muito mais orgânica, né, de muito mais fluida. Então, a unidade de linguagem também é algo muito importante e que tem todo o sentido com a experiência do cliente. Eu sempre fiz, respondendo a sua pergunta, eu sempre fiz isso em outras escalas, né, abrindo portas em outras escalas, como primeiro emprego. Então, é uma coisa que já é natural, já é normal para mim. Então, esse é o meu dia a dia. Tudo bom? Aqui, ó. Opa, e aí? Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Quando você, a Love Seguros, decidiu criar um rapport com o Pablo para que houvesse um investimento na companhia, foi mais o financeiro ou a imagem, a autoridade que ele tem? Excelente pergunta. Eu sou de Belo Horizonte, né? Nossa companhia, nossa sede é em Belo Horizonte. E quando nós tomamos a decisão que o jogo ficou alto demais, ficou grande demais, quando a gente conseguiu a nossa autorização, o que aconteceu? Eu falei assim, poxa, eu preciso trazer um investidor. Não dá mais para jogar esse jogo só com dinheiro próprio, só na ferramenta. Só para você ter uma ideia, só em código nós gastamos 22 milhões de reais só em código, aos 84 mil horas com os 22 engenheiros. Então são 22 milhões de reais. Eu falei assim, cara, agora você imagina para estruturar e colocar isso de pé. Vim para Faria Lima, né, que é o nosso centro financeiro do Brasil, vim para Faria Lima, morei 4 meses na Faria Lima, para estudar todo o mercado e construir, né, o nosso pitch deck mais elaborado. Eu esqueci o nome agora correto, um teaser mais elaborado. Nesses 4 meses, eu rodei a Faria Lima, conversei com vários investidores e a maioria fundos de fora, né? Tive algumas ofertas de grandes grupos aqui no Brasil, mas as ofertas mais qualificadas, porque a nossa empresa foi avaliada em 400 milhões de reais. Então, uma companhia de 400 milhões de reais, muito jovem, normalmente os fundos de fora têm mais apetite. Só que o meu coração fechou. Olha o lance do propósito. Meu coração fechou, porque não era grana por grana. Eu não queria ninguém me enchendo o saco por causa de grana. Eu não queria ninguém me enchendo a paciência através de resultado de uma forma sem ter propósito no que a gente estava construindo. E aí eu falei assim, cara, eu vou procurar o Pablo. Eu acompanhava ele na rede social. O pessoal me falou que eu era louco. Eu falei assim, cara, qual sentido? Você vai deixar de pegar dinheiro de um grande fundo para pegar um dinheiro de brasileiro? Não faz sentido nenhum. Porque brasileiro, o fundo são muitas pessoas, né, que participam de um fundo. Agora, uma única pessoa e ainda brasileiro não faz sentido. Eu falei assim, mas eu não estou atrás do dinheiro. Apesar de nós fizemos um deal, né, de 150 milhões com o Pablo, né, onde ele investiu 45 milhões, a gente entendeu que era melhor 45 milhões por um valuation de 150, mas com uma figura, né, que tinha exponencialidade, que é uma sumidade no digital, que tem o Marcos Paulo, que é um estratégico maior da América Latina. Eu falei assim, cara, vocês não estão enxergando o que eu estou enxergando. Quando você coloca o seu mindset para sempre olhar para o longo prazo, você vai se dar bem. Naquele momento, se eu fosse olhar no curto prazo, era melhor um valuation de 400 milhões. Só que é o seguinte, nós temos colegas, um pegou 200, o outro pegou 220 ou 230 milhões do mercado de fundos. Nenhum dos dois está legal, não está bem das pernas. Nenhum dos dois. Um deles, inclusive, me parece que vai acabar a operação agora. Ou seja, não é só dinheiro, tem que ter propósito. Alguém mais tem alguma... Você tinha uma pergunta, né? Depois eu vou te contar vou contar para vocês uma história muito legal sobre unidade de linguagem que quase levou a Love à falência. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Adão, sou proprietário de uma transportadora. A Love tem algum projeto futuro para seguro de cargas? Olha,
hoje até dei uma entrevista para a revista Valor Econômico. O jornalista nos procurou porque queria soltar uma matéria sobre a nossa disrupção no mercado. E me fez essa pergunta. O jornalista me fez essa pergunta. Seria muito precoce se a gente falasse que a gente quer atuar em outros ramos, apesar de podermos atuarmos em vida, talvez em celular, talvez para cargas, talvez até mesmo para moto ou caminhão. Só que esse também é um pulo do gato para vocês que estão empreendendo, para vocês que estão aprendendo sobre o digital, para vocês que estão empreendendo no mercado. Muito cuidado com as oportunidades. Pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas, elas não vivem de oportunidades. Ela cria a própria oportunidade, porque a oportunidade tem todo dia. Todo dia tem 1 milhão de gente aqui batendo na porta, falando: nossa, eu criei tal coisa, nossa, você tem que investir nisso, nossa, você tem que fazer aquilo. Então, com esse mindset que a gente fala assim: cara, tem 73% do mercado que não estão em seguro alto. Eu já tenho um time para seguro alto. Eu nem tenho 1 milhão de carros ainda na minha base. Para que eu vou mexer com seguro saúde? Então, a gente acredita, inclusive, essa é uma máxima no Vale do Silício: você nunca estrutura um novo produto se o seu principal não estiver faturando 60 milhões. Essa é a máxima da média que se encontrou nas operações, tá? Nas operações no Vale do Silício. Então, a gente tenta seguir alguma coisa próximo disso. Nunca criar um novo produto, sendo que o seu primeiro ainda tem muito mercado. Aí todo mundo vai assim: mas o meu mercado saturou. Mas o meu mercado... Amigo, deixa eu te contar. No Brasil, você vai me desculpar, mercado saturado não existe. Eu não conheço nada no Brasil que o mercado esteja saturado. Entendeu? Talvez você não está inovando ou se reinventando, já estressou, porque todo bom empresário que começou do zero, né, como eu lá da periferia, que começou do zero, teve que vender o almoço para comprar janta. Chega uma hora, se você não tiver um emocional muito bem trabalhado, chega uma hora que você quer passar assim, pelo menos 10 quilômetros longe do seu CNPJ. Isso é uma realidade só minha. Eu estava conversando isso com o Wanderson na nossa viagem na Europa, né, Wanderson? Nós que fundamos a companhia, que às vezes fundou com pouca grana ou quase nenhuma grana, quando a gente vai alcançando ali um patamar, vai subindo o patamar, chega uma hora que você tomou tantos nãos, você tomou tanto prejuízo, você sofreu para pagar tantos boletos, que você tem pavor de ouvir o seu CNPJ. É isso, amigo. Então, o que acontece? Esse é o dia a dia do empreendedor. Quando você cuida do emocional, e não para de se reinventar, não tem mercado saturado. Não existe. O que você precisa é cuidar do emocional, né? Inclusive, os nossos executivos Love, eles vêm para ganhar dinheiro com a gente, né? Que são pessoas que ganham em média 3, 4, 5 mil, e a gente faz uma oferta para eles começarem a ganhar pelo menos 10 mil com a gente. É o nosso programa que nós temos, é pelo menos 10K. E a gente ensina, e aí tem gente faturando, tem muito mais, inclusive. E aí quando eles vêm, é engraçado que quando eles vêm, eles dizem: como que eu faço para ganhar dinheiro? Aí a gente fala assim: peraí, vamos tratar seu emocional primeiro. Kesd, mas você não vende seguro? Você vai tratar emocional? Como está seu espiritual? Vem cá. Aí nas aulas a gente vai tratando saúde, né? Nós temos um movimento agora que todo sábado nós conectamos via, não é Zoom não, qual que é aquele outro nome? Não, é o Zoom mesmo. O Zoom é aplicativo, não é Zoom, é um outro que o Pablo usa aqui. Esqueci o nome, enfim, uma dessas plataformas nós nos conectamos com todos eles no sábado, para quê? Para fortalecer a saúde. Então, ou seja, às vezes vocês estão olhando para o negócio de vocês só no core, só no que vocês fazem. Eu acredito que quando você olha o todo, você consegue ter mais ideias. Então, no nosso caso, nós trabalhamos emocional, nós trabalhamos o espiritual, nós trabalhamos a área da saúde, porque um empreendedor que está equilibrado, ele vai prosperar mais rápido.
É prosperar mais rápido. Quem tem mais pergunta? Só para fechar, a minha pergunta foi porque quando eu procurei seguradoras de cargas, quando eu tinha um volume muito pequeno, eu não conseguia contratar um seguro avulso. Eu teria que contratar uma apólice e pagar mensal. Então, por isso eu perguntei se teria algum projeto, né? De repente poderia começar com um seguro avulso de transportes, porque quando você está começando na área de transportes, o volume de fretes é muito baixo. Então, para você pagar Você tem uma uma transportadora? apólice, isso, exatamente. Para você pagar uma apólice mensal, acaba ficando um pouco puxado, tendo em vista que o seu volume de fretes é baixo. Uma coisa legal é você conectar com outras pessoas do seu segmento, como por exemplo o Wanderson. Não sei se você sabe, ele é dono de uma grande transportadora. Acho que mais de 1.200 carretas, né, Wanderson? Mais de 1.200 carretas. Nem sei se isso é público, pode falar isso? Pode, né? Agora já foi também, né? Mais de 1.200 carretas, o Wanderson. Vou procurar ele daqui a pouco. É um bilionário que está na nossa sala aqui. Eu sinto muito honrado, inclusive, em tê-lo aqui. O Wanderson, ele já atua há muito tempo no segmento. Quando você conecta com essas pessoas, elas já acessaram frequências, que talvez você, não sei qual que é a sua fase que você está vivendo, mas que com certeza isso já não é um obstáculo mais. Então, acho que fica aí talvez a oportunidade de você fazer um network aí com o Wanderson. Quem sabe pode sair bons negócios nessa operação. Perfeito, ótimo, muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Você citou muito sobre longo prazo e eu queria te perguntar como que eu posso saber se a minha visão para o meu negócio está adequada, minha visão a longo prazo. Qual que é o seu negócio? No caso, eu trabalho com produção de conteúdo. Hoje eu estou com mais de 150 mil seguidores nas redes sociais. Eu trabalho com vendas de infoprodutos. Só que eu pretendo escalar para contratações, etc. E estou fundando uma empresa fora da minha imagem. Como que eu posso... Quantos anos você tem? Eu tenho 16. E aí, continua. Você estava falando, continua. Como que eu posso saber se os meus planos para, por exemplo, daqui a 5 anos são realmente, como eu posso dizer, são realmente atingíveis? Ou como que eu posso identificar boas janelas de oportunidade? Legal. Quando você está atento, cara, você já viu que, desculpa, vou usar um termo aqui, um moleque, 16 anos de idade, num bom sentido, viu? Com todo respeito. Você já vê que ele já está configurado para não deixar as oportunidades. Você já está no caminho. Só de você estar em alerta, né? Eu lembro quando eu chegava nas minhas distribuidoras, eu configurava um modo que eu não deixava virar paisagem todo o cenário que eu vivia ali. Porque o que acontece? Você chega estou falando de loja física, mas isso vale para qualquer outro setor. Você chega dentro do seu negócio, você já está acostumado com aquele balcão que está fora do lugar, você já está acostumado com... Pra você ter ideia, até os preços dos meus produtos tinham que ser do lado esquerdo e todos eles tinham que estar assim, muito bem alinhados. Então, ou seja, todas as vezes que eu entrava dentro do meu negócio, eu ativava um modo de configuração para encontrar o que eu precisava melhorar. Essa atenção vai te guiar por caminhos. Aí eu vou te contar. Essa atenção que você já tem, ela vai te mostrar o caminho, porque é um feeling que você vai seguindo, entendeu? Uma outra coisa muito legal que que você pode olhar são os resultados. Então você vai olhando, feeling, resultados, atenção, está em movimento. Você está aqui hoje para aprender com o Pablo Marçal sobre digital. Então esse movimento, essa atenção, esse feeling vai te mostrando no caminho. Pode ser que no meio do caminho você mesmo vai enxergar que não é isso que você está fazendo que vai te levar para o próximo passo. Eu achei que seria vendendo sabão. Quando eu morava na periferia, eu falei assim, vou ficar rico vendendo sabão. Eu jurava, eu tinha certeza que eu ia ficar rico vendendo sabão. E não deu para ficar rico vendendo sabão. Depois eu achei que seria trabalhando no comércio ali, como eu comecei como office boy. Eu percebi que para mim jogar o jogo que eu quero jogar, não vai ser no comércio. Comecei a empreender. Aí depois eu falei assim, não, construtor é o meu negócio. Eu vi que ainda era muito escalonável, não era escalável. Eu sonhava com algo que fosse escalável. Então, no caminho, a sua atenção vai te mostrar. E os resultados, né? Obviamente, porque se você está fazendo algo que não está dando resultado, né? Desde que você não esteja construindo, porque não tem como
vir resultado de quando você está em construção, está tudo certo. Agora, se você já está ali soltando esse produto para o mercado, não tem resultado, cara, às vezes é hora de fechar a porta do seu negócio. Entendeu? Foi no meu caso, inclusive, eu já tive que fechar muitos negócios, né? Porque eu via que ali não ia ter futuro. Entendeu? Boa sorte. 16 anos de idade, amigo, o mundo Obrigado. é todo seu, todo seu. Mais alguma pergunta? Deixa o microfone chegar, porque aí o pessoal na internet consegue ouvir também. Você ia comentar sobre uma situação que quase causou a falência da Love. Ah, legal. Uma coisa que quase trouxe a falência da Love. Unidade de linguagem. Eu contei essa história para o Wanderson, né? Contratei um time de quase 20 pessoas, sênior, para fazer o meu marketing. Eu, de uma cultura cristã, não religiosa, até uma coisa que me aproximou muito do Pablo, porque eu gostava da forma não religiosa que ele traz, né? O lifestyle cristão. Então foi até uma das coisas que me conectou com o Pablo. E eu me lembro que nesse movimento como que eu falo? Nesse movimento de diversidade, eu abri a empresa para todo tipo de, como que eu falo? Pessoas de várias tribos, acho que vai ficar melhor para entender. Pessoas de várias tribos. E eu falei assim, não, eu sou um cara inovador, sou um cara de tecnologia, eu sou um cara do digital, eu vou trazer pessoas de múltiplas linguagens. Quase, mas quase, nós fomos por água abaixo. Porque chegou na época das eleições, eu não toco sobre política, não envolvo com política, mas se me perguntar, não vou falar. Qual que é a minha opção política? Por que eu vou negar? E aí era totalmente o contrário dessa turma. Quando chegaram algumas ações para serem executadas, eu falei assim, olha, eu não sou religioso, mas não faz sentido a gente comemorar o Dia das Bruxas, por exemplo. Dia das Bruxas é Halloween, né? Halloween. Não faz sentido. Cara, mas é só uma festa qualquer, cara. Para quem tem princípios, para quem sabe de fato o que simboliza uma festa dessa, cara, para a gente não faz sentido comemorar. Só que é o seguinte, você tem que respeitar os diferentes, mas os diferentes não te respeitam na maioria das vezes. Então isso foi um ponto que quase levou a Love à falência, foi quando nós colocamos linguagens diferentes da que nós carregávamos. Né? Teve um momento, eu lembro num momento que a gente foi em 2 rádios, e aí parte desse time foi comigo. E chegou numa das rádios, era uma rádio sertaneja, e o dono da rádio chegou e nos presenteou com uma garrafa de cachaça, de um patrocinador e tal, e eu, com maior alegria, recebi, falei assim, olha, eu não tenho um hábito de tomar, mas a gente consegue fazer uma culinária boa, eu gosto de cozinhar, deixa que nós vamos usar isso aqui, né? Muito, muito obrigado pelo presente. Deu numa cesta, uma cachaça da região de Minas, muito boa, assim, cara, sensacional. Fiquei feliz, todo mundo recebeu o kitzinho, e aí depois a gente foi para uma outra rádio, que era uma rádio voltada para a comunicação cristã, evangélica. Como eu já tinha as distribuidoras de Bíblia, então eu tinha um contato com o dono. Fomos lá conversar com o dono também. Chegamos lá, o dono não estava, quem nos recebeu foi o gerente da rádio, e no final da conversa ele deu uma cesta para cada um. Aí eu lembro que tinha massas Vilma, quem conhece as massas Vilma aí, que é lá de Minas, inclusive. Aí tinha um tanto de massas Vilma, tinha um tanto de coisa, e uma Bíblia dentro dessa cesta. E aí um cidadão dessa desconfiguração, desse outro clube, ou dessa outra tribo, simplesmente falou assim, eu não ponho mão onde tem a Bíblia Sagrada. Imagina esse cara assistindo a gente hoje, né, vendo o tamanho que a gente está, não sei se esse cara se arrepende disso, e ele não pegou o presente. Ele falou assim, eu não ponho a mão onde tem a Bíblia Sagrada. Então, quando você tem um time que não tem a mesma unidade de linguagem, eu vou te falar, é muito mais difícil para crescer. E nessa época, só para você ter uma ideia, nessa época nós fazíamos uma festa por mês, comemorando o aniversário de todo o time, uma vez por mês, a última sexta-feira do mês. E
para atendermos a todos os pedidos, a gente só fazia uma oração do Pai Nosso. E ainda assim, quando eu tomei a decisão de mudar a história da empresa, mandamos todo mundo embora, o pessoal foi ainda para um site, acho que até mudou de nome hoje, Love Mondays, e colocou lá, essa empresa é uma seita cristã, que não sei o quê, eles só pregam Bíblia, que não sei o quê. E a gente nem tinha esse hábito, tanto a gente tem, nossa empresa é bem legal, depois se vocês quiserem acessar o Instagram da Love Brasil, nossa empresa não entra de sapato, tem que entrar de crocs, você já chega assim na recepção, aí tem que pegar o croczinho, calçar o crocs, ninguém entra se não for de crocs. Aí nós temos uma área de lazer muito legal dentro da companhia, uma empresa muito legal, muito jovem a companhia. E aí, eu me lembro, nem sei porque eu estava falando da questão da estrutura, mas eu me lembro que quando esse pessoal fez essa reclamação, eu tomei a decisão de fazer um culto na companhia toda segunda-feira, 14h30, porque aí agora eu tenho a mesma tribo, não é obrigado a participar do culto, só que agora a gente não tem medo também de assumir a nossa posição, só que na hora do culto ninguém trabalha, porque é o nosso tempo que a gente está dando para Deus. Então, ou seja, quando você joga a sua cultura, não tem medo de falar sobre ela, você atrai a mesma tribo. Pode ter pensamentos diferentes, mas a tribo é a mesma. Entendeu? Pessoas com pensamentos diferentes, mas a tribo é a mesma. E quem não faz parte da tribo, eu não preciso mandar embora mais. Como agora está claro, eu assumi, de fato, quem nós somos, o que nós queremos, para onde vamos, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. E aí, toda segunda-feira, hoje a gente tem um privilégio de fazer um culto, e é muito legal. Inclusive hoje o pessoal mandaram vídeo, eu não estou em Belo Horizonte, né? Não pude estar em Belo Horizonte, o pessoal fez o culto lotado de gente, imagina se aquela empresa lotada de gente, fazendo culto, com mais de 95% de aceitação da companhia para aquele movimento. Não tem nada que pague isso aí. De novo, respondendo um pouco sobre o que você me perguntou, qual que é o seu nome? Arthur. Sabe uma outra coisa, Arthur? Quando você está na caminhada, eu pensei em mais uma coisa que eu acho legal te comentar sobre isso. Quando você está na caminhada, eu quero fazer parte dessa tribo. Bora, Gislene, você está onde? Você pode fazer parte trabalhando com a gente na companhia em Belo Horizonte, você pode fazer parte também sendo uma executiva Love. O que acontece, Arthur? Essa preocupação que você estava de como saber se realmente eu vou chegar, né, no meu propósito, se eu vou alcançar as metas que eu tenho, os alvos que eu tenho. Chega uma hora que quando você está antenado, está se preparando, está se movimentando, pessoas boas virão até você. É natural. Se você está em movimento, isto é natural. E eu falo sempre para as pessoas que estão comigo o seguinte, isso é um mantra que eu tenho, talvez pode valer para vocês, tem muitos empreendedores aqui, que é, eu sou um canal de atração para pessoas boas, e eu acredito nisso piamente. Se você falar que é só um, amigo, eu acredito piamente, você não tem noção, todo mundo chega perto de mim, como você consegue arrumar gente se level tão bom assim, como você consegue arrumar diretor tão bom assim, como você consegue arrumar gerente tão bom assim, porque eu sou um canal de atração para pessoas boas. Quando você acredita nisso, verbaliza isso, você vai ver, conversa. Você tem pouco tempo de empreendendo, mas você começa com uma pessoa que já está empreendendo há mais de 10 anos, sabe o que ela vai falar? Empregado é só dor de cabeça. Nossa, mãe, está difícil demais mexer com empregado, está difícil demais mexer com... Não fale isso. Fale sempre, eu sou um canal de atração para pessoas boas. E aí, no caminho, você vai conectar com pessoas, porque sozinho você não vai alcançar nada. Hoje, quando nós estávamos na reunião com esse bilionário, ele estava dando conhecimentos, nós estávamos acessando uma nova frequência, que até então, nós não tínhamos acessado. Eu e o Marcos, nós temos um plano de conversar com algumas pessoas, o Eike Batista, nós temos interesse de conversar com algumas pessoas que estão jogando ou já jogaram o jogo que nós queremos jogar, para acessar essas frequências, e no caminho, pessoas vão te conectando para te levar, porque sozinho você não vai levar, é um grupo de pessoas que vai te levar.
O meu sonho hoje é na hora que eu tiver plugado em mim 15 mil famílias. Na hora que eu tiver com 15 mil pessoas conectadas, 15 mil famílias conectadas comigo, talvez já está na hora de jogar um outro jogo, mas agora esse é o meu jogo. E para conectar... Oi? Boa, amigo, bora. Quando você pergunta para mim, mas como você vai acessar 15 mil pessoas trabalhando diretamente com você? Não sei. Eu não sei como. Eu só sei que esse hoje é o meu sonho hoje, colocar 15 mil pessoas, porque eu sei que o mercado é grande, eu sei que o mercado permite, eu sei que é possível, e esse é o meu sonho. Como? No caminho, em movimento, pessoas vão se conectando, projetos vão crescendo, aí você vai abrindo para outros produtos no caminho, na jornada. Pessoal, eu acho que é isso aí. Obrigado, e o pessoal do Instagram. É o seguinte, nós estamos te recepcionando e te dando as boas-vindas à seguradora mais inteligente, mais veloz, mais em conta do mercado. Fala pessoal, tudo certo? Então aqui vai a prova de que realmente a gente indicando 10 amigos zera a sua mensalidade. Ou seja, o meu carro tá com seguro completo de grátis.